Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje no nosso canal, no Teologicamente, para continuarmos falando, na verdade, sobre ferramentas que ajudam a gente a ler a Bíblia com mais qualidade, entender a Bíblia com mais qualidade. Nós já temos um vídeo aí, lendo a Bíblia como a parte histórica, a análise da história, a importância da história para entender as Escrituras. Se você não assistiu, aproveita, depois desse você pode assistir, ou se você quiser assistir aquele primeiro e voltar para assistir, esse pode. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita logo, inscreve aí no canal, marca aí a notificação para receber nossas notificações. Compartilhem nas suas redes sociais, não deixa de curtir o vídeo aí se você gostar. Então ajuda esse canal a crescer e chegar a mais pessoas tentando trazer um conteúdo teológico de qualidade. Então, vamos lá falar sobre nosso tema de hoje. E claro, a gente já começou falando, né, lendo a Bíblia com mais qualidade. Como eu já disse para vocês no nosso vídeo passado, aí a gente falou sobre a questão da história aí, da literatura e da teologia, lendo a Bíblia dessa forma. Então é muito importante você ter em vista esses três elementos que ajuda a gente a compreender melhor o texto bíblico. Então, na aula passada a gente viu bem aí sobre a parte histórica, você pode voltar lá para conferir. E hoje a gente vai seguir falando sobre a Bíblia como literatura. É muito importante também esse fator, tendo em vista que hoje em dia está muito na moda esse negócio de ler a Bíblia para mim, ver o que a Bíblia está falando para mim. Eu me lembro daquelas caixinhas de promessas que as pessoas colocavam lá um versículo bíblico separado, coloridinho. Até eu já tive um negócio daquele. E vendo em forma de chaveiros, acredito que ainda existe até hoje, e as pessoas acabam tratando as escrituras ali como se fosse uma espécie de biscoito da sorte, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, por isso a gente precisa aí se ligar nas dicas que a gente vai ver hoje aqui nessa parte da literatura. Então, a primeira pergunta que já vai surgindo aí para nós é: onde reside o significado? Né? Onde é que está o significado aí da Bíblia? Ele está no autor? Ele está no texto? Ele está no leitor? Né? Ou está numa combinação desses três fatores? Então, o N.T. Wright, no livro dele lá, do Novo Testamento, que é de onde eu estou pegando esses insights aqui, por sinal, um livro muito bom que eu estou usando como literatura obrigatória do mestrado. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Achei muito interessante a abordagem que serve para nós e também nos alertar sobre algumas coisas quando a gente estuda a Bíblia sozinho. Então, quando a gente pensa no autor bíblico, você tem lá os livros históricos, você tem os evangelhos, você tem os livros proféticos e tal. A gente tem que ter em mente que os autores antigos, eles falavam a língua diferente da nossa. No caso da Bíblia, você vai ter lá o hebraico, o aramaico e o grego. Eles viviam numa cultura diferente, bem diferente da nossa, né? Então a gente não pode perder isso de vista. Estão vivendo em outras épocas, em outro contexto cultural, outro ambiente ali que faz com que eles falem, pensem, interajam de forma bem diferente. E eles entendiam ali o universo de uma forma muito distinta de como a gente entende o nosso. Então a gente está aqui no século XXI, passamos já por muita coisa na história de lá para cá. Hoje uma mentalidade assim um pouco mais cientificista, né, vendo as coisas muito nessa perspectiva do peso da ciência aí para as visões, para decisões. Isso influencia também na interpretação das escrituras. E você tem que ter em mente isso quando você olha para o autor bíblico. Então entender isso é fundamental, né? E aí você tem ferramentas, comentários, você tem bíblias de estudo que te dão ali um panorama rápido, né, sobre a questão dos autores. Muitos livros bíblicos, eles trazem ali o nome daquele personagem bíblico, nem sempre é ele o autor principal, ali é importante que isso seja dito, né, porque às vezes você imagina, o livro tem o nome de fulano. Eu não vou citar todos aqui porque seria um tema meio que à parte, mas você tem ali vários autores envolvidos na produção do texto bíblico no decorrer aí de mais ou menos 1.600 anos, né, diferentes, de épocas diferentes, com jeitos diferentes. Então, a gente precisa ter em mente essa questão do autor. E outro detalhe, né, a gente não pode ficar só no autor. Justamente por conta disso, né? Então qualquer escrito, e aí a gente entra nas questões modernas, pode assumir novos significados ao adentrar em novos espaços sociais, políticos e religiosos, né? Então é aquela coisa.
Você escreve algo, mas você não sabe como isso vai chegar nas pessoas. E a partir do contexto que as pessoas estão inseridas, elas vão acabar lendo esse texto aí de formas diferentes. Então, a galera que estuda letras, área de linguística, analisa texto e tal, crítica textual também, vai levar em consideração esses fatores. Por isso que a gente não pode ficar só no autor, porque vai ter limitações se eu considerar só o autor aí. Então eu preciso ter em mente esses outros fatores, porque no decorrer do tempo foi evoluindo o estudo aí de textos e tal, as ferramentas para isso chega na teologia também, e aí a gente precisa ter isso em mente. E quando a gente vai para a história da igreja, a gente vê muito isso, né? A leitura ela acaba sofrendo variações a partir de um contexto mais pentecostal, de um contexto mais tradicional, de um contexto mais reformado, de um contexto mais liberal, mas a gente precisa, óbvio, né, ter sempre um cuidado aí para que esses contextos também saia do controle e vá muito para esse campo. Mas o autor deve ser levado em consideração, mas não é só o autor que vai ser levado em consideração quando a gente faz, quando a gente busca o entendimento aí literário das escrituras, né? Vão ter algumas limitações. Aí a gente vai para o texto, né? Às vezes tem aquela pessoa que buscava o sentido só o que o autor quis dizer, e agora tem aquela pessoa que ela vai focar só no texto, né? O que é que o texto está me dizendo? Vou confiar só no texto. Então, é importante frisar que existem várias ferramentas, o N.T. Wright cita algumas, crítica da redação, crítica retórica e outras críticas mais que se utiliza para ver como um texto foi formado, como ele foi composto. O fato é que é impossível ter um modo bíblico de interpretação exclusivamente centrado no texto, não tem como. Até porque nós já falamos no outro vídeo sobre a parte histórica, você vai precisar entender muitas vezes o mundo do autor, ou o contexto que aquele texto foi escrito, ou para entender elementos que estão sendo trazidos ali, eu vou precisar de uma pesquisa muitas vezes da geografia, da história, da cultura, da língua, tudo isso vai envolver para que eu possa compreender esse texto. Então, de uma forma geral, não dá para ir só do texto para lá, né? Então, uma pessoa que lê a Bíblia hoje sem nenhuma outra ferramenta ali. Ela, olha, eu vou ler o texto sagrado, que é importante, tá? Eu não estou querendo desencorajar a leitura bíblica, não. Pelo contrário, eu quero que você leia as escrituras, principalmente, tendo melhor em mente essas coisas para você ter uma leitura melhor, um aproveitamento melhor. E aí, eu preciso pensar que não dá para centrar só ali por conta disso. E aí vem o terceiro item, que hoje também é muito forte, que é o foco no leitor. Então, esse do leitor, muitas vezes, o cara ele despreza o autor do texto, ele despreza muitas vezes alguns contextos do texto e foca no leitor. O que o leitor acha, o que ele pensa, como ele interpreta ou reinterpreta aquilo, está muito na moda hoje. Né? Então, como o Wright afirma no livro, há então uma família de abordagens interpretativas conhecidas, em geral como estética da recepção, cuja alegação é que o significado ele é criado pela atividade do leitor. E aí o leitor que cria o significado, ele pode tirar o texto do contexto à vontade, ele pode fazer releituras à vontade, vira uma espécie de anarquia aí no negócio. Aí já fica bagunçado. Eu já vou adiantar meu pensamento mesmo sobre isso, porque às vezes é demais, né? Então, às vezes tem até intenções piedosas. Não, vou ler aqui o texto bíblico para mim. Ou vou fazer meu devocional focado no que a palavra vai dizer exclusivamente para mim. Mas mesmo que Deus fale contigo através do texto, o texto precisa ser respeitado. Né? Eu não estou dizendo que o leitor vá ser desprezado e que a gente também não vá pensar, refletir ou até criar coisas a partir do texto. Mas não pode ficar só em mim. Não pode ficar só em você, porque o texto ele vem para ser acessível a todo mundo. Né? Isso não vai fechar ali numa pessoa só. Ele vai trazer toda uma série de elementos que vão ser importantes aí para todo mundo. Então, esse foco do leitor moderno, atual, que é muito comum, é que vai abrir possibilidades aí para toda sorte de leituras. Né? Aí a gente vê muito, está na moda, tem livros sobre isso e tal. Aí tem leitura feminista da Bíblia, leitura homossexual, leitura pós-colonial, leitura psicanalítica, leitura marxista, eclética e outras que o N.T. Wright cita na sua obra, né? Que vão ser um problema, porque elas reduzem, elas desprezam a intenção do autor,
elas descartam aquilo que elas não se simpatizam, não gostam, que vai contra determinada ideologia, e aí acaba que não vai ser uma leitura frutífera quando esse foco é no leitor, exclusivamente no leitor, é colocado. Ele é muito, 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 muito problemático, né? Então, um teólogo ou um cristão em si, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você que está aí me assistindo, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque não é o que o texto disse para mim, é o que eu quero que o texto diga, né? Porque tem pessoas que às vezes vão pegar ali um versículo e fazem, ah, não, tem várias interpretações. Assim, é muito complicado isso, né? Porque o texto ele tem um objetivo, e aí você tira aquilo ali. Geralmente se despreza o contexto histórico, se despreza a questão do autor e os outros elementos do texto, e aí acaba virando bagunça, e aí abre a porta para tudo, a ponto de você ver as pessoas defenderem qualquer coisa, até ideias muito absurdas, usando as escrituras, claro, muitas vezes de forma errada, de forma descontextualizada, completamente bagunçada. E aí nesse tempo nosso é muito forte isso, né? Como o N.T. Wright fala no livro, ele diz, vivemos numa era relativista e pluralista, eu já falei aqui para vocês do relativismo em outros vídeos, né? Depois você pode conferir. O relativismo é essa ideia de que todas as verdades são válidas aí. E também uma era pluralista. O pluralismo não é de todo ruim, mas ele acaba abrindo esse espaço aí para querer ajeitar todo mundo e muitas vezes sacrifica a verdade nesse meio todo. Então é uma era que vai colocar a autossatisfação acima da integração do eu com os outros, né? Você um foco tão grande em você, no que você acha, no que você pensa, no que você quer que o texto diga, que você despreza o texto, né? E aí não vai por um caminho muito bom, né? Acaba sendo um problema muito sério. Então, qual é a proposta que o N.T. Wright traz no seu livro em vista disso? Ao invés de você focar ou só no autor, ou só no texto, ou só no leitor, ele traz a ideia do autor mais o texto mais o leitor. Ela acaba sendo uma leitura mais global das escrituras que vai levar em consideração tudo isso. Eu preciso do que o autor está trazendo, claro que assim, tem as limitações, né? Nem sempre a gente vai conseguir recuperar totalmente aí o que o autor traz. Tem as limitações de tempo, espaço, vai exigir todo um estudo, a questão histórica, como a gente já viu, mas é possível sim trazer isso, né? Mesmo que eu não saiba exatamente quem foi o autor daquele livro, mas é um livro canônico e que está trazendo ali aquela ideia que eu preciso levar em consideração. Eu preciso do texto, né? O solo escritura aí da reforma, o texto é muito, muito, muito importante, a leitura e compreensão das escrituras, mas lembrando que esse texto também tem os contextos, tem outros elementos que vão me ajudar a entender melhor aquele texto, e eu vou precisar da oração, né? Nessa questão do leitor, eu preciso da oração, da direção do Espírito Santo, para que eu possa entender, interpretar corretamente aquele texto, levando em consideração esses elementos, sem desprezar outros. Então você percebe que reducionismo, ou seja, reduzir, o reducionismo que muitas vezes acontece de eu focar só em um aspecto, vai me levar a leituras erradas, vai me levar a más interpretações, vai me levar a um mau estudo da palavra, e eu preciso tomar muito cuidado e lembrar que os três fatores devem estar juntos aí. Eu acho uma proposta muito interessante na compreensão das escrituras, né? A gente está aqui dentro de uma área que é conhecida na teologia como hermenêutica bíblica, né? Que é a arte da interpretação, de eu ter ferramentas, elementos melhores para entender aquele texto dentro do seu contexto, respeitando tudo. Porque quando eu não respeito o contexto, é por isso que você vai encontrar um monte de gente que cita a Bíblia, usa a Bíblia, mas de forma errada. E muitas vezes para justificar grandes absurdos, né? Justamente por falta dessa compreensão, dessa qualidade melhor de leitura, e também porque o ser humano, ou às vezes ele não quer entender mesmo, ele quer usar do jeito dele ali isolado para justificar, mas nem todo mundo que usa a Bíblia ou cita a Bíblia está sendo bíblico. Então é importante mencionar isso. Teve hereges na história da igreja como o Bispo Ário, por exemplo, que negava inclusive a divindade de Jesus. Ário, nos seus escritos, é extremamente carregado de Bíblia. Cita versículos o tempo todo, né? Mas estava errado, a interpretação ela estava equivocada, foi combatida ali
por outros pais da igreja, mostrando o erro das suas ideias. Ao mesmo tempo, você encontrava também textos que tinham uma carga filosófica maior, como o Credo Apostólico, por exemplo, né, que tem toda uma pegada mais dos elementos da filosofia, mas que é bíblico porque está, vamos dizer, em harmonia com aquilo que as escrituras realmente ensinam dentro do seu contexto. E aí a gente precisa ter essas ferramentas, essa noção para não acreditar em tudo assim, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, mas ela precisa ser bem manuseada. E aí o N.T. Wright, no capítulo que ele fala disso, ele fecha com a hermenêutica do amor. De onde é que ele tira essa ideia de hermenêutica do amor? Do grande Agostinho de Hipona, que traz essa ideia da hermenêutica do amor, ou seja, eu vou levar em consideração o ser amado, o objeto amado, eu não vou querer mudar ele para o meu próprio gosto, né? Porque essa hermenêutica mais saudável, ela vai estar aberta a revisões, porque nós somos limitados, podemos errar essas leituras, mas também eu vou estar aberta a me revisar, né? Porque se eu fizer uma hermenêutica centrada só em mim, uma interpretação centrada só em mim, não vou aprender, eu não vou desenvolver minha inteligência, meu pensamento, porque eu estou tão focado em mim, que é uma hermenêutica narcisista, né? Ele cita o Kevin Van Hoosen na obra, eu pensei que tinha colocado aqui, e que não leva em consideração outras ideias, outros pensamentos e acaba levando por um caminho errado. Então, dentro dessa proposta da hermenêutica do amor, eu também vou ser mudado, eu também vou ser confrontado nas minhas ideias e nos meus pensamentos. O que a Bíblia faz o tempo inteiro e é muito importante. Então, são fatores aí para você levar em consideração quando você está lendo as escrituras. Você precisa pensar nas escrituras como história, seu contexto histórico, e a Bíblia está enraizada nas histórias. Deus nos deu histórias aí. E você também tem esse contexto literário, né? De como ela foi escrita, os textos, por que foram feitos daquela forma, por que você tem lá livros poéticos, você tem a parte de profeta, você tem ali textos normativos, enfim, é todo um critério, cada texto escolhido, colocado ali no seu devido lugar, a forma como foi escrito, como foi levado, tudo isso é importante nessa compreensão. E você não pode focar no elemento só e nem cair na moda da vez, que é tratar a Bíblia assim como um livro de autoajuda, um livro que você simplesmente pega ali versículos isolados, que você se sinta bem mais confortável, você acaba desprezando a Bíblia, parecendo que está levando a Bíblia em consideração. Então, tem que ter um contexto, tem que ter um direcionamento, tem que ter um estudo para que você não peque contra Deus, né? Porque você acaba deturpando as escrituras e é muito perigoso, porque você pode ensinar errado e isso envolve a vida das pessoas com Deus. É uma coisa muito séria e a sua vida com Deus. Então, se você quer ler a Bíblia com mais qualidade, você precisa levar em consideração, né, esse fator histórico, o fator literário e o último que nós vamos ver no nosso próximo vídeo dessa série, que é o fator teológico. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita aí, curte, compartilha, comenta o que você achou, alguma dúvida, alguma sugestão de novos vídeos, se você concorda, discorda, como é que você lê a Bíblia quando você está meditando sozinho nas escrituras, se você pensa nesses fatores todos aqui que a gente já colocou até agora. Beleza, Deus abençoe sua vida, até a próxima, se Deus quiser.